Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 3. Alguém esqueceu o celular aqui? Seu Bruno. Vamos ler dos versículos 13 ao versículo 17. Esse é o tema de hoje. Como agir quando sofremos por causa da justiça? Portanto, a gente vai fazer uma distinção aqui sobre o sofrimento decorrente do pecado. Ele não tem galardão. O sofrimento decorrente do pecado, ele é merecido. E não há nenhum galardão nisso. Mas se nós sofremos por causa da justiça, então há um galardão prometido por Deus para nós. E nessa mensagem também nós vamos tratar sobre o medo. O medo que muitas vezes te aprisiona e te paralisa, e as coisas decorrentes desse medo, como ansiedade e outras coisas. Vamos ler aqui o texto. 1 Pedro capítulo 3, verso 13. E qual é aquele que vos fará mal se fordes seguidores do bem? É uma pergunta retórica. Obviamente que nós sabemos que normalmente nós não sofreremos ao praticar o que é bom, ao fazer o bem. Verso 14: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, ou na versão mais comum, nas Bíblias, antes santificai a Cristo em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém, Senhor Deus bendito, te damos graça por essa oportunidade preciosa que o Senhor nos concede
de estarmos reunidos em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estar aos pés dele para ouvir a sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor abra, Senhor, nossos ouvidos e nossos corações para acolher a tua palavra, Senhor, com temor. Ó Deus, e praticá-la, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, considera a nossa fraqueza, a nossa pequenez e fala graciosamente conosco. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós encerramos, né, aquele longo tema sobre relacionamentos, e agora Pedro vai mudar agora o assunto, um assunto que ele já tocou nos versículos anteriores, só que agora ele vai tratar com mais profundidade, que é sobre o padecimento, o sofrimento injusto, quando nós não fizemos por merecer aquele sofrimento. Nós vamos ver que isso é possível acontecer e que há propósito de Deus nisso. Amém, irmãos? Nós precisamos muitas vezes nos libertar de alguns conceitos que nós temos recebido nesses dias presentes, conceitos de teologias deturpadas, em que o Filho de Deus, o servo de Deus, não pode sofrer, porque se ele sofrer, ele está na mão do diabo, né? Há um slogan muito conhecido: pare de sofrer. Nós paramos de sofrer quando Deus disser que chega, mas não é nós que decidimos, a não ser que o sofrimento seja decorrente do pecado. Nesse sofrimento não há nenhum galardão, e nós podemos parar de sofrer se nós confessarmos o nosso pecado e deixarmos o pecado. Colheremos, obviamente, porque é uma lei de Deus. O Senhor Deus estabeleceu que tudo quanto o homem semear, ele vai colher, na mesma espécie que foi semeado e numa quantidade muito maior do que foi semeado. Isso é uma lei de Deus. Então, se nós semeamos pecado, corrupção, colheremos morte. Isso é inescapável. Obviamente que podemos atenuar a colheita, essa colheita nefasta, pela confissão, confessar o pecado e abandonar o pecado e pedir o perdão de Deus e a restauração de Deus. Amém, irmãos? Mas o tema aqui, então, é o tema do sofrimento que nós podemos passar por ele por causa da justiça. E nós vamos ver aqui dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira é sabermos que somos abençoados. Amém, irmãos? Você crê que você é abençoado? Nós somos abençoados. Nós temos, como nós cantamos, nós temos um pastor amado que nos guarda, nos sustém. Amém? Por isso nós não precisamos ficar aterrorizados. Ousemos com confiança dizer, como está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 6. Ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? O Senhor é o meu ajudador. Você pode confessar isso? O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? O Senhor é conosco, irmãos. Nós somos abençoados. A segunda parte nós vamos ver que nós devemos confiar em Cristo. E a terceira é que nós devemos dar testemunho. Devemos estar sempre prontos para dar a razão da esperança que há em nós. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que você deve saber e experimentar isso: você é
Nós já somos abençoados em Cristo, com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Amém? Isso é uma realidade presente. Ninguém pode tirar isso de nós. Amém? Ele já nos abençoou. Então, essa sessão, a partir do versículo 13, ele vai seguir além do versículo 17, vai seguir, entrar até no capítulo 4, com este tema do sofrimento. Então, ele vai tratar mais especificamente daquele sofrimento, daquela perseguição que nós sofremos pelos ou dos incrédulos, daqueles que não temem a Deus, daqueles que não conhecem a Deus. Ele já falou disso de maneira resumida. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco conquistados com várias tentações. Então ele já tratou de maneira mais leve a questão da perseguição. Agora ele vai falar mais aprofundadamente. Como eu disse, essa pergunta que nós vemos aqui no versículo 13: qual aquele que vos fará mal, se fordes zelosos ou seguidores do bem? É uma pergunta retórica. É uma pergunta que ele quer dizer que é como se ele dissesse assim: há alguém que pode te fazer mal se você perseguir as coisas boas? Irmãos, normalmente, quando nós nos sujeitamos a Deus, em cumprir sua palavra, em seguir a paz, em ser pacificadores, em buscar as coisas que o Senhor manda que busquemos, o normal é que nós não soframos nada. Essa questão do sofrimento por causa da justiça não é algo que você vai viver a sua vida toda. Isso são testes de fé que o Senhor submete a você e a mim. Há pessoas que são verdadeiras prisioneiras do medo, têm medo de testemunhar. O medo as aprisiona. Mas nós não fomos chamados para viver como prisioneiros do medo, aterrorizados. Nós temos que avançar. Então, o mal não é algo que normalmente se espera. Tem pessoas que vivem aprisionadas, sempre achando que o mal está logo ali na esquina, esperando ela para emboscá-la, para feri-la, para trazer prejuízo, sofrimento e tristeza. Vivem sempre na expectativa de que algo ruim vai acontecer. Irmãos, quem vive isso precisa realmente ter uma libertação. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Você não precisa esperar o mal em cada esquina. Nós temos que sempre lembrar que Deus deu a sua graça. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. Toda a humanidade está, de certa forma, debaixo da graça de Deus. Por que o mundo ainda não colapsou? Por causa da graça. Se tirar a graça, irmãos, os homens se devorariam uns aos outros. Então há um poder restritivo do mal, que é a graça comum de Deus sobre todos os homens. O mal está restringido, mas nós sabemos que não será sempre assim. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais os homens se tornam incrédulos e maus.
E a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse que nos tempos finais a iniquidade aumentaria e o amor esfriaria. Cremos que nós vivemos esses dias. Mas em certa medida, a graça comum de Deus tem restringido o mal no mundo. Aí ele segue dizendo no verso 14: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Então você e eu somos bem-aventurados. Nós somos esses aqui a que Pedro se dirige. Amém, irmãos? Amém. Nós sabemos que, embora a perseguição dos justos é algo anormal, mas sabemos que isso também acontece. Nós não podemos ficar confiados de que nenhuma perseguição, nenhum mal nos sobrevirá e que nós vamos viver neste tempo presente esplendidamente. O Senhor também nos chamou para sofrer pela justiça. Amém, irmãos? Amém. Os homens são muito rápidos em querer se precaver e em fugir daquilo que o Senhor tem reservado para ele. Especialmente se você tem dinheiro, não é mesmo? O dinheiro, a gente se ilude que ele pode comprar qualquer coisa. Ah, está muito difícil viver nesse país, então eu vou para um país onde seja tudo tranquilo, onde não tenha violência. Ah, esta cidade está muito ruim, então eu vou me mudar, eu vou me precaver, eu vou garantir a minha segurança, eu vou garantir a integridade da minha família. Soluções humanas. Quem pode escapar do Senhor? Ninguém pode, irmãos. Nós precisamos sim cumprir a vontade de Deus e não nos apoiar na nossa sabedoria, nas nossas estratégias, para nos livrar do sofrimento que Deus tem reservado para nós. Não adianta você fugir. Você foge do bandido aqui, vai ter outro mal te esperando onde você vai. E esse mal pode ser muitas vezes secularismo, o mundanismo. Você fugiu do bandido aqui, caiu na mão do chefe deles, do Satanás. O lugar seguro para nós estarmos, irmãos, é onde Deus mandar. Ali é o lugar seguro. A forma aqui do verbo, aqui que ele fala assim, mas também se padecerdes. Essa forma verbal aqui, ela significa que é algo improvável, mas que pode acontecer. Então nós devemos estar preparados, porque o Senhor pode ter reservado para nós, e certamente em alguma medida todos nós passaremos por isso, de uma porção de sofrimento que o Senhor quer ser glorificado nele. Amém? Amém. Então Pedro reconhece esta possibilidade de sofrimento, e já era realidade para aqueles irmãos primeiros destinatários dessa carta. Eles eram os peregrinos, os estrangeiros dispersos, aqueles que perderam sua pátria, porque foram expulsos pela perseguição. Bem-aventurados sois, ele diz, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Todos nós sabemos que a palavra bem-aventurado significa alguém muito feliz, felicíssimos.
Então, se nós padecermos por causa da justiça, somos mais do que felizes. Amém? E olha, esta bem-aventurança, esta felicidade, essa bênção, ela vem junto com o sofrimento. Você já desfruta dessa bem-aventurança enquanto sofre. Porque senão ninguém suportaria, irmãos. Não é mesmo? Quando nós padecemos por causa da justiça, nós já recebemos essa bênção, essa alegria, essa graça do Senhor enquanto sofremos. Ao ponto das pessoas como ali Paulo e Silas na prisão, enquanto padeciam, louvavam a Deus. Enquanto padeciam, exaltavam o Senhor. Nós precisamos ter essa experiência, irmãos, de ao invés de murmurarmos no sofrimento, a nossa boca entoar um hino de gratidão a Deus. Amém? Porque o Senhor nos considerou dignos de sofrer pelo seu nome, de sofrer pela sua causa. Se você puxar pela memória, ou você já passou, ou você conhece alguém que sofreu pelo simples fato de ser um filho de Deus. No trabalho, muitas vezes, perseguições, no meio da parentela, na escola, enfim, em todos os tipos de relacionamento, muitas vezes sofremos simplesmente por sermos filhos de Deus. Amém? Então o Senhor te concede a graça para padecer enquanto está padecendo pelo nome do Senhor. E em que constitui essa bênção de Deus, essa bem-aventurança? Especialmente, irmãos, é a graça, a alegria, a confiança em Deus. Quando nós sabemos que estamos agradando a Deus em alguma coisa, nós nos alegramos, isso nos fortalece, isso nos anima. Não é assim? Agora, se padecemos porque estamos em pecado, isso só produz mais ressentimento, sofrimento, amargura. Por isso que nós vemos, irmãos, muitos irmãos e irmãs padecendo enfermidades e glorificando a Deus. Será que essa não pode ser a sua e a minha realidade? Somos bem-aventurados. Esta é a primeira coisa que nós precisamos ter consciência. Nós somos bem-aventurados. Amém? Nós não precisamos ficar aterrorizados quando passamos por dificuldades. Veja aí Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. A ordem do Senhor é: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém? Então você tem um suprimento presente para suportar aquele mal contra você, e ainda tem a promessa do galardão nos céus. Amém? Nós vimos na última mensagem em Pedro que nós temos bênçãos decorrentes da obediência, bênçãos no céu
como está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, aquela herança imarcessível, guardada nos céus para nós. Mas também nós temos promessas, muitas promessas, que você já pode gozar delas no tempo presente, muitas delas, todas bênçãos decorrentes do comportamento justo. Deus promete que você já vai usar desse galardão em parte no tempo presente. Nós vimos ali Pedro citando o Salmo 34, que os olhos do Senhor estão postos sobre os justos, mas o seu rosto está contra os que fazem o mal. Nós vemos que o Senhor ouve as orações dos justos. Essas são bênçãos presentes. Amém, irmãos? Amém. Bênçãos presentes, bênçãos futuras. Nós somos bem-aventurados. Amém? Somos abençoados. Agora, segundo ponto, é a ordem de nós confiarmos no Senhor Jesus. Confiar em Cristo. Ainda no versículo 14: e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então aqui Pedro está falando especificamente do sofrimento vindo pelos perseguidores. Ele diz: não temais com medo deles. Essa passagem aqui, irmãos, é uma citação de Isaías, capítulo 8. Pedro está citando agora Isaías, capítulo 8. Vamos abrir lá em Isaías, conferir o texto que ele faz menção aqui. Isaías, capítulo 8, versículos 12 e 13. Diz assim: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, ou a ele tenhais reverência, e ele seja o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Amém, irmãos? Muitas vezes os nossos temores são os mesmos temores daqueles que não conhecem o Senhor. Tememos as mesmas coisas. Por isso, irmãos, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Aqui diz muito claramente: e não temais o que ele teme, que ele, o povo que não conhece a Deus. Não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Pedro está repetindo aqui esta mesma palavra. Não temais com medo deles, nem vos turbeis. Ou não temais com o medo que eles têm. Nem com medo deles e nem com os medos que eles têm. Muitas vezes, irmãos, os crentes em nada diferem dos ímpios, que têm os mesmos temores, não confiam ou não sabem o Deus que eles têm. Você sabe do que é capaz o seu Deus? Amém? Amém? Ele é o teu pastor? Ele é o que te sustenta? Ele é o que te guarda? Ele é o que te atrai com cordas de amor? Amém? Por isso você não precisa temer o que eles temem. Há muitos irmãos que vivem
assombrados com medos de toda sorte, medos de doença, medos de violência, medos da penúria financeira. A irmã está lembrando aqui que o justo não teme más notícias. Com que espírito você está de olho nas notícias? Eu estou sempre de olho nas notícias, especialmente aquelas lá do Oriente Médio. Porque eu creio que o Senhor está às portas. Os sinais da sua vinda já se mostram mais e mais, como nós cantamos. Mas você vê as notícias para ficar assombrado, com medo, ou para se precaver de alguma coisa, como se você pudesse evitar o mal que vem sobre toda a terra? Ninguém pode, irmãos. Ninguém pode. Fica ali, vendo sobre as novas epidemias, as pestes, as doenças. Fica ali vendo as previsões catastróficas do mercado financeiro. Fica ali vendo sobre a violência que se multiplica. O conselho para nós é que quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Amém? Lucas capítulo 21. Olhai, exultai, olhai para cima, porque a vossa redenção já se aproxima. Amém? Não é para ficar paralisado de terror. Isso é para os ímpios. Os homens ficarão paralisados de terror, vendo essas coisas acontecerem, mas os crentes exultam. Amém? Aleluia, irmãos. Porque os crentes sabem o Deus que eles têm. Amém? Então você precisa saber quem é o seu Deus, para você ser liberto do medo. Olhe para os heróis da fé. Se inspire neles. Por que o apóstolo Paulo enfrentava o que ele enfrentava? Porque ele sabia, ele conhecia o Senhor. Para ele era muito melhor partir e estar com o Senhor. Ele só se conformava em permanecer nesta terra, porque o permanecer dele aqui era frutífero para os irmãos. Por isso ele se conformava em ficar aqui. Na verdade, irmãos, esse pavor muitas vezes é produto de apego às coisas terrenas. Você tem tanto medo de perder isso aqui, porque é só isso que você conhece. Só conhece o que está diante dos olhos. Por isso esse apego, esse medo de perder, medo de ficar pobre, medo de passar necessidade, medo de morrer. Porque tudo que se conhece são as coisas dessa terra. O conforto, o dinheiro, a saúde, as boas expectativas, os prazeres. Então o seu medo de perder essas coisas te aterroriza, te paralisa. E você não prossegue para conhecer as coisas do alto. Exatamente. Não fique paralisado, como ficou a mulher de Ló. Ela não pôde avançar. O coração dela ficou lá em Sodoma. Onde está o teu coração? Pode ser a resposta do teu medo.
Senhor nos propõe o sofrimento por causa da justiça. E Ele diz: não vos turbeis. Não vos turbeis. Essa palavra aqui, não vos turbeis, ou não ficais assombrados, ele é um outro termo diferente no original da palavra temor, medo. Esse turbeis aqui significa ser abalado emocionalmente. Olha só que coisa tremenda. Não vos turbeis significa não fique perturbado, ou não fique abalado emocionalmente. Esse é o sentido. Essa palavra implica em intranquilidade emocional. Quer ver o uso dessa palavra? Mateus capítulo 2. A mesma palavra traduzida para não vos turbeis. Mateus capítulo 2, versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Era um homem realmente perturbado. Ele tinha medo de que o Cristo viesse substituí-lo, que ele perdesse o seu lugar para Cristo. Então ele ficou perturbado quando os seus planos não foram alcançados. Ele queria matar o Senhor, ainda bebê. Por isso ele se perturbou quando viu que o seu plano poderia não ser executado. Não fique perturbado quando a coisa fugir do teu controle, meu irmão. Não fique, porque você é bem-aventurado. Você tem um Deus que cuida de você. Então não precisa ficar perturbado. Mateus capítulo 14, uma outra ocorrência, tem muitas outras, nós não vamos ver todas. Mateus 14, verso 26. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Esse assustaram-se é a mesma palavra. Verso 15, agora voltando no nosso texto. Antes santificai a Cristo em vossos corações. Então veja, qual que é a alternativa para o medo? Qual que é, irmãos? Cristo. Tire os seus olhos daquilo que te assombra e coloque sobre outra pessoa. Amém? Então é Cristo. Coloque os seus olhos sobre o Senhor. Ah, irmãos, essa é a visão mais alentadora que existe. Coloque os seus olhos sobre Jesus. Tem um hino que fala: volte os seus olhos para Cristo. Olhe toda a sua face de amor. Ah, irmãos, que visão maravilhosa! A visão do nosso Senhor. Olhe para o rosto do crucificado, e todos os seus medos fugirão de você. Amém? É olhar para Ele. Ele diz: ao invés de ter medo, santifique a Jesus como Senhor no seu coração. A palavra santificar aqui não é que você vai tornar Ele santo. Não é esse sentido. O sentido de santificar é o sentido de reverenciar, tratá-lo como santo. Amém? Trate o Senhor como santo, reverencie o Senhor. É como lá na oração, né, que os
jovens colocaram o nome de oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, ou seja, reverenciado, temido, honrado seja o seu nome. Amém? Nós vimos que lá em Isaías ele falou a mesma expressão: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor e o vosso assombro. Então, Pedro está citando o texto de Isaías 8, verso 13. Que o Senhor seja o seu assombro, que os seus olhos sejam sobre Ele, que você tenha temor dEle. Amém? Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma coisa é um misto de sentimentos, né, que vem sobre nós, né? A visão do Senhor é ao mesmo tempo terrível, porque nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, só que também Ele é o Deus que nos ama. Amém? Ele é o Deus que nos acolhe, nos protege. E é o Todo-Poderoso, irmãos. Então por isso nós não precisamos temer o que pode nos fazer o homem. Amém? Porque o mesmo Deus que tem todo o poder no universo é o Deus que nos ama. Amém? Não há nenhuma incompatibilidade disso. Os homens têm distorcido, mesmo os chamados evangélicos, têm diminuído esse caráter terrível de Deus. Tem criado um Deus mais palatável, um Deus que você consegue reduzir Ele a figura, uma figura fraca, humana. Há um herege moderno agora que está chamando Deus de Deus Mãe, tirando esse caráter paternal de Deus, tentando fragilizar a imagem de Deus e criando um outro Deus. Por isso é um herege, porque o nosso Deus é Deus Pai, amém? Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos ama, aleluia, esse é o nosso Deus, a Ele nós tememos e a Ele nós amamos, com amor reverente. Então santificar a Cristo como Senhor, quer dizer, o que significa isso? É só ter respeito por Cristo? Não, é muito mais do que isso. Santificar a Cristo como Senhor significa que Ele é Senhor sobre minha vida, amém? Que Ele é Senhor sobre as circunstâncias que me cercam, sejam elas boas ou ruins, amém? Ele é Senhor sobre a minha doença, Ele é Senhor sobre o meu infortúnio, Ele é Senhor sobre a minha vida, sobre meus filhos. Glória a Deus por isso. Por isso nós não precisamos viver debaixo de medo. Então Jesus Cristo, o Senhor, Ele tem o controle dos acontecimentos. Não é os nossos inimigos que têm controle. Não é. Uma vez um servo de Deus no passado, se não me engano, era na Inglaterra. Eu vou falar o acontecimento e os irmãos se lembrarem quem que era. Não sei se era o Whitfield, talvez seja. Ele foi assaltado, né? Não acho que é só bandido, não tem bandido só aqui no Brasil, não. Ele foi assaltado na Inglaterra no século XIX. E o bandido tomou a sua carteira, o seu dinheiro e ainda deu uns petelecos nele.
agrediu ele. E sabe qual foi a oração dele? Obrigado, Senhor, porque o bandido era ele, não eu. Agora, nós vamos ficar fugindo, achando que os nossos estratagemas vão garantir que nós vamos ficar bem a vida toda? Nada fugiu do controle de Deus, irmão. Nada. Ele é o Senhor e não nós. Então, nós devemos ter essa reverência no coração, essa confiança de que Cristo governa, amém, como Rei. E aqui nós vamos ver aqui no verso 22, veja aí no 1 Pedro 3, 22, falando dele, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Amém? Todas essas coisas, anjos, autoridades, potências, todas elas estão sujeitas debaixo dos pés do nosso Senhor. Aleluia! Amém? Glória a Deus! E por último, irmãos, a última parte, que é a parte que nós devemos dar testemunho. Primeira coisa que nós vimos, como agir diante do sofrimento por causa da justiça. A primeira coisa, saibam que vocês, que nós somos bem-aventurados. Amém? A segunda é confiar em Cristo, santificar a Cristo com o Senhor nos vossos corações. E a terceira, dai testemunho. Voltando aqui no texto, parte B, verso 15, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, qual que deve ser a nossa postura diante dos incrédulos? Não basta ficarmos em silêncio, resignados da afronta. Nós precisamos manifestar, publicar, dar testemunho audivelmente. Amém? Aqui Pedro não está dizendo que nós devemos apenas não ter medo e ficar em silêncio. Não. Ele passa aqui, irmãos, a incentivar a preparação para o testemunho ativo. Como que você vai testemunhar ativamente de algo que você não conhece ou não experimentou? Você precisa santificar a Cristo como Senhor no seu coração. Então você estará preparado para responder àqueles que vierem te afrontar. Amém? E qual que é o objetivo disso? Ganhar uma disputa? Ganhar uma discussão? Né? Às vezes nós nos metemos em debates porque nós queremos ganhar a discussão. Né? Então nós fechamos ali o adversário com muitos argumentos, colocamos uma faca no pescoço dele, para que ele fale, não, você está certo, você me convenceu, eu estou errado. Isso acontece muito entre casais, né? Eu não sei se é só entre eu e minha senhora. Agora vai ter discussão, senhora. Ou se é também nas outras famílias. Senhora é por respeito, né? Então, o objetivo não é ganhar a discussão. Não. O objetivo é que a pessoa seja ganha para Cristo. Esse é o motivo de nós estarmos preparados e realmente mostrarmos a razão da esperança que há em nós.
Então, Pedro está mostrando aqui para nós que há uma necessidade de responder às acusações que fazem contra a fé. Amém? Estar preparados para dar uma resposta. Aqui diz essa palavra responder aqui no versículo 15 é a palavra grega apologia, de apologética, de defesa da verdade. Amém? Esse é o tipo de resposta. Veja aqui Atos capítulo 22. Já estou terminando aqui, irmãos. Esse é o último ponto. Atos capítulo 22. Verso 1. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo: homens, irmãos e pais, ouvi a minha apologia, ouvi a minha defesa perante vós. Paulo teve muitas oportunidades em que ele, colocado diante de autoridades, ele fez uma defesa da fé. Ele pôde falar da esperança que havia nele. Amém? Então, mas nem sempre, irmãos, essas acusações serão acusações formais. Hoje em dia, poucas pessoas, pelo menos aqui no Ocidente, e pelo menos por enquanto, nós somos levados a tribunais para poder, se é que tiver a oportunidade, de defender a fé. Então, essas acusações que fazem contra nós, elas podem ser formais no tribunal ou informais no dia a dia. Quando a sua fé é confrontada, quando o seu comportamento é confrontado. Jovem, você olhou rapidinho. Você vai ser confrontado na sua fé na escola. Quando, por exemplo, quantos jovens são confrontados dessa maneira? Ah, você não fica com ninguém? Você não namora? Né? Aí pergunta, você é gay? Você não tem interesse por nenhuma menina? Ou para a moça, você é freira? Por que você não namora? Você, jovem, tem condição de dar uma resposta à altura, uma resposta bíblica da sua experiência? Isso acontece, a minha mãe falou de um caso que aconteceu, isso acontece todos os dias. Qual vai ser a sua apologia? Você vai ficar com medo, acuado, ou vai ficar aquele silêncio covarde? Ou vai dizer que você teme o Senhor, e o teu Senhor, que é o teu dono, te proíbe de namorar? Ou você vai dizer que o seu Deus, Ele criou o casamento e só aceita, só é legítimo diante de Deus qualquer contato físico entre duas pessoas casadas? Você vai falar isso? E muitas outras coisas que vocês são tentados, jovens, questão do jugo desigual, por exemplo. Você vai fazer a apologia da palavra de Deus? Ou você vai ficar caçando brechas na lei como um advogado corrupto? Mas o fulano é tão legal, ele é melhor que muito crente. Vai nessa. O Senhor não flexibiliza a sua lei, a sua palavra, porque Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel àquilo que Ele estabeleceu. E nós só temos uma alternativa: dizer amém, Senhor.
Amém? Amém? Que maravilha, irmão. Você não precisa ficar aí perturbado com muitas opções, né? Às vezes você vai escolher alguma coisa, tem tanta opção que você fica travado. Graças a Deus que o Senhor só colocou para nós uma opção aceitável, que é a obediência. Amém. Não temos outra opção. Você pode até escolher a desobediência, mas aí vai sofrer as consequências. Amém? Amém. Não desobedeça contando com a misericórdia, porque ela pode não vir. Você pode não se perder eternamente, mas vai, como diz o ditado, comer o pão que o diabo amassou. Qual que é a esperança que há em vocês? Só para alguns é Cristo? A esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Saiba dizer que esperança há em você. Amém? A esperança íntima de nós crentes. Você sabia que a sua esperança molda o que você é? 1 João, capítulo 3, versículo 3. Veja como que a esperança que há em você molda o que você é. Veja aí, 1 João 3, verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então veja, é amor de Deus você ser chamado filho dele. Amém? Ele é o nosso Pai de amor. Amém? Ele nos gerou pela sua palavra, para que fôssemos santos e irrepreensíveis e vivêssemos diante dele em amor. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Então o mundo se opor a você é uma bênção, é um atestado de que você não pertence ao mundo e nem ao príncipe deste mundo, mas nós pertencemos a Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus. Está vendo? Já somos. Você não vai viver, não vai ser filho de Deus quando você entrar pelos portões eternos. Não, você já é agora. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, ou seja, você já é, mas ainda não está completo. Há uma fase final dessa transformação bendita, guardada para o último dia. Mas sabemos que quando ele se manifestar, então vai acontecer essa transformação final e derradeira. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, viveremos. Oh, irmãos, nós vamos contemplar o nosso Senhor, e ao contemplá-lo na sua glória, com esses olhos aqui, nós seremos transformados na mesma imagem. Amém, irmãos? Seremos glorificados. Esta é a sua esperança? Amém? Essa é a sua esperança? Então, verso 3: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, se você tem essa esperança vai te transformar, vai te moldar. Você vai ser puro como ele é puro. Amém?
bem nesse mundo, é ser popular, enfim, ter qualquer motivação natural neste mundo, o máximo que você vai ter é a imagem deste mundo. Então esteja sempre pronto para dar uma resposta. Amém? Verso 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Então nós temos que ter uma boa consciência. Por que muitas vezes você não consegue falar a respeito de Cristo como o Senhor da sua vida, mesmo tendo conhecimento mental dessas coisas, mesmo sabendo de muitos versículos bíblicos? Sabe por quê? Porque falta boa consciência. Você até sabe defender a fé, intelectualmente falando. Você já leu livros, você já ouviu muita pregação, só que a sua consciência está maculada pelo pecado, então você não consegue falar. Eu falo isso, irmãos, porque eu já vivi isso. Quando eu falo para minha vergonha, quando eu trabalhava no fórum, foi um tempo muito de trevas da minha vida. Eu tinha vergonha de falar do Senhor, porque a minha atitude, o meu viver era de um ímpio. E mesmo que eu soubesse defender a fé, eu não podia fazê-lo, porque a minha consciência estava maculada pelo pecado. Como que eu podia condenar a atitude deles se eu concorria com eles? Não podia. Por isso, irmãos, nós precisamos fazer o batismo de uma boa consciência, para que possamos falar com ousadia, sem nenhum temor, sem respeito humano. O respeito humano é outra coisa que te impede de dar uma resposta segundo a esperança que você tem no coração. Às vezes você falar a verdade, isso vai custar a sua popularidade, vai custar a sua aceitação em várias rodas, em vários meios. Como que você mantém uma boa consciência? Primeira coisa, evitar a cada dia a desobediência consciente. Cada dia é colocado diante de nós o bem e o mal. Circunstâncias inumeráveis, onde nós somos colocados diante da opção de obedecer ou desobedecer, de honrar a Deus ou fazer nossas vontades. Evite. Isso é evitável. Não é possível que nós nunca pequemos, pelo menos enquanto estivermos nesse corpo. Mas nós podemos evitar, sim, muitos pecados em nossas vidas, temendo a Deus. E outra coisa que te ajuda a manter uma boa consciência, que nos ajuda a manter uma boa consciência, o arrependimento e a confissão de pecados. Se arrepender e confessar. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Então veja, pecou, não espere acumular bastante pecado para você fazer uma confissão, vamos dizer assim, generalizada, aquela que você faz antes de dormir. Deus perdoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. Que pecados mesmo? O que você falou? O que você está falando? O que você fez? Com quem você falou?
perdão genérico, pedido de perdão genérico? Porque, irmãos, o pedido de perdão, o arrependimento implica em humilhação. E é humilhante você falar que cobiçou, você falar que viu impureza na internet. É humilhante, mas é necessário. Não existe outra maneira de alcançar o perdão de Deus sem uma confissão arrependida e humilhada. E quais são os benefícios de você ter uma consciência limpa? O primeiro é o benefício da oração respondida. Não é mesmo? Porque Deus não ouve pecadores. No Salmo 66, Davi diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. Então não adianta, irmãos, ficar colecionando pecados preciosos, pecados preferidos, né? Aqueles que nós tentamos maquiar como fraqueza, como traço da minha personalidade. Não adianta, tem que confessar, porque se você confessa, as suas orações não estão mais impedidas, agora elas são ouvidas por Deus. Ele ouve as orações daquele arrependido, daquele que se humilha. Agora do altivo, daquele que não confessa, Deus não ouvirá. 1 João 3, 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Confiança para orar e confiança para falar. Amém? Amém. Muitas vezes nós travamos na hora de falar, por causa que a consciência está suja. Essa é a realidade. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Irmãos, aqui não é salvação, tá? Às vezes a pessoa fala assim, salvação pelas obras, né? Existe hoje vamos dizer assim, uma pregação, um ensino equivocado, errado, de que Deus nos abençoa de qualquer forma. É o mau uso da graça, a graça barata. A graça custou caro para o Senhor. Eu não vou fazer uso da graça de qualquer maneira. Pecaremos, né? Façamos males para que venham bênção. Deus perdoa, vou pecar porque eu sei que Deus perdoa. Quem pensa assim, a sua consciência está cauterizada. Aquilo que ele tem de arrependimento é só mental, não é genuíno. Entende? Então veja, temos confiança para com Deus se o nosso coração não nos condena. Para Ele não nos condenar, nós precisamos confessar nossas culpas. Outra coisa, que a consciência limpa te favorece. Você tem acesso a Deus em adoração. Por que muitas vezes a adoração não flui? Culpa no cartório. Consciência cauterizada, consciência pesada, consciência suja. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então você pode se achegar à presença de Deus para prestar a Ele o seu culto, a sua adoração, as suas ofertas, porque a sua consciência está lavada. Amém? Amém. E o nosso testemunho, né, como já disse, o nosso testemunho, ele é
liberado com autoridade, com graça, quando nossa consciência está limpa. E o resultado aqui, verso 16, finalizando aqui. Para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Aqui, irmãos, o objetivo de você dar uma resposta acerca da esperança que há em você, diante daqueles que te afrontam. Como eu falei, o objetivo não é ganhar a disputa, não é ganhar o debate. O objetivo é ganhar o blasfemo, é ganhar aquele que te afronta, para que ele seja também de Cristo. Amém? Então nós não devemos ter aquele espírito vingativo, né? Convencer, esmagar o outro. Não é assim. Nós temos que lembrar, irmãos, que em última instância, quem realmente opera o convencimento e a conversão é o Espírito Santo. É Ele que faz a obra. Nós somos seus meros instrumentos, seus vasos. Então nós falamos com mansidão. Aqui ele diz assim, para responder com mansidão e temor. Não é que nem um bicho bravo. Não, nós respondemos com mansidão. Aqui a palavra mansidão significa aquele que não tem aquele espírito de querer ganhar a qualquer custo. Não. Nós vamos falar com mansidão e o Espírito Santo vai fazer a obra no tempo dele. Às vezes nós criamos um monte de estratégias, né? Temos pessoas que nós amamos, que nós queremos que se convertam, então ficamos montando estratégias. Vamos cercar ele e tal, vou falar esse assunto, aí vou entrar no assunto da Bíblia e vou pegar ele. Será que é assim? Será que é assim que nós ganhamos alguém para Cristo? O Espírito Santo, irmãos, ele é manso. Por isso nós também devemos falar com mansidão. O Espírito Santo é tipificado como uma pomba. Tenta pegar uma para você ver. Qualquer movimento que você faz, busca, ela voa. Nós temos que ter mansidão no falar. Amém? Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Então, nós nessa mensagem nós vimos que o padecimento por conta da justiça é sim uma possibilidade e nós não devemos evitar esse padecimento. Nós devemos primeiramente saber que somos abençoados. Nós devemos confiar em Cristo como nosso soberano, aquele que tem o controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias, e nós não devemos deixar de testemunhar com mansidão, com temor. Amém? Com o objetivo de que a pessoa seja ganha para Cristo. Amém, Senhor? Damos graças a Ti, Pai, pela Tua bondade para conosco, por ter nos falado mais uma vez. Pedimos que essa palavra realmente traga em nós, Senhor, a transformação que o Senhor espera. Ó Deus, que realmente possamos, ó Deus, ter essa condição, Senhor, de responder com mansidão e temor, qual seja a razão da esperança que há em nós. Ó Deus, lava a nossa consciência, Senhor, pedimos. Queremos ter uma consciência boa, uma consciência aprovada pelo Senhor, para que nada, Senhor, nos impeça de cumprir a Tua vontade, Senhor. Pedimos em nome de Jesus, que nós, nenhum aqui entre nós, nenhum dos nossos irmãos, nem nós mesmos, Senhor, ó Deus, estejamos aterrorizados, ó Deus, temendo o homem, Senhor, temendo as circunstâncias. Nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, confiando de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai amoroso, que cuida de nós. Portanto, nós não precisamos viver aterrorizados, mas confiando no Senhor, servindo o Senhor. Pedimos em nome de Jesus.